Vai ser uma pregação sobre um assunto não muito comum de se pregar, até um certo preconceito de falar sobre ele. O título é: e o famoso dízimo é obrigatório ou não? Pois é, o assunto é dízimo. Por que preconceito? Primeiro, porque é um assunto muito sensível aos nossos bolsos. Então não é todo pastor que se dispõe a falar deste assunto. Segundo, porque um dos compromissos financeiros de toda a igreja é o salário do pastor, que vem dos dízimos, o que uma igreja possui financeiramente. Então dá a ideia de que o pastor está trabalhando ou pregando em causa própria. Então é preciso ter uma certa disposição, para não dizer uma certa coragem, para falar do assunto. Terceiro, talvez principal motivo, é o medo do pastor de ser confundido com falsos mestres, que é só o que vemos por aí, pastores de igrejas que são verdadeiras empresas travestidas de igrejas. Não são igrejas no sentido bíblico coisa alguma, são arrecadadoras de dinheiro dos incautos. Então, como esse é um assunto muito insistido por esses falsos pastores, o pastor que não é falso tem medo de ser confundido com eles, então evita falar no assunto, é um tabu. Inclusive porque se tiver um visitante assistindo a pregação, vai achar que esta igreja é uma daquelas que vive pedindo dinheiro acima de tudo e nunca mais volta. Então é um tabu se falar de dízimo numa igreja séria. Mas tabu ou não, é uma obrigação de todo o pastor que se dispõe a pregar todo o conselho de Deus. Faz parte da Bíblia o assunto dízimo, o assunto ofertas, o assunto dinheiro. A Bíblia fala muito em dinheiro. Então, se ela fala, por que não se vai pregar sobre isto no púlpito? Alguns ainda falam assim numa quarta-feira de oração, outros, como eu próprio, muitas vezes já falei muito domingo de manhã, porque tem poucos visitantes. Desta vez eu pensei diferente, que acho que a gente vai ficando mais experiente. Esteja quem estiver na igreja, os convidados são muito bem-vindos, crentes e não crentes, crentes antigos, crentes novos, membros da igreja, não membros da igreja, membros de outra igreja, congregados, seja quem estiver na assistência, na plateia, vai ouvir hoje o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta. É a palavra de Deus que eu vou pregar. Esta mensagem eu preguei 2 anos atrás nesta igreja, quase 2 anos atrás, em janeiro faz 2 anos. O ideal era pregar todo ano. Na realidade, se prega várias vezes por ano muitas doutrinas: que Cristo salva, que nós somos justificados pela fé, que a salvação não é pelas obras, que amar a Deus é o principal dos mandamentos, que depois dele, logo pertinho dele, é amar o próximo como a si mesmo. Nós repetimos isso dezenas de vezes, talvez centenas de vezes por ano. As mesmas coisas, os mesmos ensinos na Bíblia que estão aí. Os dons na igreja, o fruto do Espírito e tantas coisas que nós pregamos e pregamos, repetimos e repetimos. O dízimo, não, o dízimo todo ano já é muito. Uma vez por ano. É interessante isto. Não devia ser assim. Mesmo assim, de 2 em 2 anos, não sei, ou menos, vou pregar sobre dízimo aqui na igreja. E tire de lado o tabu. Eu pensei que vinha ouvir o Evangelho, eu pensei que vinha ouvir a Bíblia, mas pastor falando de dízimo, você vai ouvir o Evangelho no sentido mais amplo dele, você vai
ouvir a Bíblia com toda certeza. E vamos então ao assunto. Esta mensagem minha, algumas vezes eu já levei, como falei, domingo pela manhã, mas é muito longa, então hoje eu vou encolher um pouco. Eu não quero passar do tempo normal que eu tenho empregado em pregações domingo à noite, mas este é o nosso assunto. E o famoso dízimo é obrigação ou não? A primeira referência a dízimo na Bíblia está no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 14, época de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Depois de uma guerra de alguns reis contra outros, reis locais, que Abraão estava com um grupo, e eles venceram. Então, na hora de dividir os despojos, alguma coisa ficou para Abraão, e Abraão então deu o dízimo para um sacerdote de Deus. Eu não vou explicar o pano de fundo aqui, porque assim demoraria muito tempo, mas alguém que estava lá chamado Melquisedeque, tipo de Cristo. Inclusive Cristo diz que a Bíblia diz que Melquisedeque apontava para Cristo e fala algumas características que eu não vou comentar, mas só quero que vocês vejam a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, que é no Velho Testamento, que é em Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Pulamos agora para o neto de Abraão, Jacó, que estava fugindo do irmão Esaú, com medo de ser morto por Esaú, porque Jacó enganou o pai Isaac, se passando de Esaú. Também não vou contar a história, mas o fato é que a mãe de Jacó bolou um plano de fuga para o filho, para que o outro filho, gêmeo inclusive, não matasse o irmão. A ideia era que Jacó fosse para Padã Arã, que era a região, o local, na Caldeia, de onde tinha vindo Abraão, da família, dos familiares de Abraão. Então, nesta fuga, Jacó tem uma experiência. Vamos a Gênesis capítulo 28, versículo 22. E ele ora a Deus, e ele constrói uma coluna e faz lá uma espécie de um altar a Deus, e diz assim: e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A noção já estava também na mente de Jacó, uma ideia de dízimo. Agora, na realidade, o dízimo se tornou um mandamento, uma obrigação para o povo judeu, os descendentes de Abraão, na lei de Moisés, lá pelos 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos 500, 600 anos depois de Abraão. Quando Deus instituiu a lei, chamada lei de Moisés, na verdade a lei de Deus, através de Moisés, então Deus legislou em pelo menos 3 livros do Velho Testamento, mas mais do que isso, eu quero ler apenas algumas passagens deles, e não vou ler as passagens inteiras, mas para vocês verem que agora se tornou uma ordem mesmo, não algo como uma espontaneidade de Jacó. Se tu me ajudares e tal, tu vai ser o meu Deus, eu vou te dar de tudo o dízimo. Muito bonito essa decisão espontânea de Jacó, mas agora não seria mais espontâneo para o povo judeu. Levíticos capítulo 27, versículo 30 em diante, que diz assim, Levítico 27, 30 em diante: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, no tocante às dízimas do gado. E continua a passagem, que é um pouco longa, eu não vou ler,
apenas eu quero mostrar a vocês como várias passagens do Velho Testamento, aliás, vamos ler aqui o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, há legislação sobre dízimo. Pulemos agora para Números, capítulo 18, versículos 21 em diante. Meu propósito, então, não é discorrer detalhadamente sobre cada passagem dessa, mas apenas ficar claro na sua mente que foi muito claro que Deus estabeleceu esse princípio do dízimo no Velho Testamento. Número 18, 21 em diante, diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor. O dízimo dos dízimos. Interessante, haveria uma tribo, então, Levi, que não ia ter renda própria, não ia criar seu gado, não ia ter rendimento. Então, eles iriam viver do serviço no templo. Então, eles iam ficar com o dízimo que as outras tribos dariam para o serviço no templo, e eles iriam então ficar com esse dízimo. Só que Deus queria que eles dessem o dízimo do dízimo que eles estariam então recebendo. Mas vem até como os detalhes foram tratados. Vamos para Deuteronômio capítulo 12, versículo 5 em diante. Deuteronômio 12, 5 em diante. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E continua a passagem. Então, fala aqui não apenas de dízimos, mas de vários tipos de ofertas, mostrando a importância aos olhos de Deus deste aspecto de fornecimento material para o serviço do templo. Tem mais uma passagem que eu não vou ler, em Deuteronômio 14, 22 e 29. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos agora para os Evangelhos e depois para Hebreus. Observem que os Evangelhos ocorrem na época do Velho Testamento ainda. É uma coisa que poucos notam. Então, o Velho Testamento até Malaquias. Para ali então, pula-se 400 anos no tempo mais ou menos, e começa o Novo Testamento, no nosso caso em Mateus. Talvez o primeiro livro escrito do Evangelho tenha sido Marcos, mas aí se pensa, então, o Novo Testamento, pós-morte, ressurreição e retorno de Cristo ao céu, época da igreja. Então é o Novo Testamento, que são os 4 Evangelhos, mais o restante dos livros. Não é bem assim, porque sim, o Novo Testamento é conhecido como aqueles 26 livros que incluem 27 livros, que incluem os 4 Evangelhos. Mas quando você olha para Cristo descrito nos Evangelhos, a vida dele, ali é lei pura, é lei de Moisés acontecendo. Jesus foi levado ao templo, foi cumprido nele todos os mandamentos da lei, ele foi circuncidado, ele cumpriu todas as ordenanças. Aliás, não somente ele cumpriu, mas os pais dele, no caso Maria e José, cumpriram nele. Então estava valendo. Ainda vemos em Atos o templo funcionando,
Paulo indo ao templo, e já era ainda uma certa mistura de uma vida de quem cria em Cristo, os discípulos de Cristo, ainda com o restinho do funcionamento do templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo, e o Novo Testamento. Apesar de que quando chegamos em Atos, logo inicia-se, de fato, a fundação da Igreja de Cristo. Mas não é porque você então lê sobre dízimo em Mateus e diz, olha, estava valendo dízimo no Novo Testamento. Ainda estava valendo a lei de Moisés nos 4 evangelhos. Então, Mateus 23 e 23. Diz assim, Mateus 23 e 23. Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, falando com os escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então ele fala, inclusive fala para homens incrédulos, fariseus e escribas, que obedeciam à lei no que concernia aos dízimos, davam, dízimo quer dizer 10%, davam os 10% do que eles tinham de produção de coisas pequenas, como hortelã, endro e cominho, e esqueciam as coisas principais. E Jesus disse, vocês podiam fazer esta, como ele diz aqui, como mais importante, a justiça, a misericórdia e tal, sem esquecer aquelas. Então ele diz simplesmente o que a lei sempre disse, desde que passou a existir a lei. Então não é uma ordem de Jesus aplicável imediatamente à igreja. A igreja não tinha nem sido feita, ou fundada, ou iniciada ainda. Primeira passagem no Novo Testamento que fala de dízimo. A segunda é paralela a esta que eu não vou ler, Lucas 11:42. Agora, passemos para Lucas 18, são só 4 passagens no Novo Testamento que falam no nome dízimo. 2 referem-se a essa reprimenda de Jesus sobre os fariseus, que nem discípulos dele eram. Lucas 18 e 12. Novamente um fariseu em vista aqui, agora ele estava orando, naquela famosa passagem em que se vê o contraste entre um publicano, que era um homem que era mal visto, muitas vezes desonesto, porque ficava com parte dos impostos que cobrava e tudo, e um fariseu, um líder religioso. Então Jesus faz um contraste muito grande, falando da arrogância do fariseu, da prepotência religiosa dele e da humildade do outro. Nesta oração que o fariseu faz, mostrando muita arrogância, o fariseu, posto em pé, orava de si para si, né? Diz o detalhe aqui, não orava nem para Deus, era para ele mesmo. Desta forma, pelo menos o coração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a arrogância deste homem. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Terceira e penúltima vez que o Novo Testamento fala na palavra dízimo. Não é nenhuma ordem, não é um mandamento, é simplesmente um fariseu muito arrogante de si, muito longe de uma vida espiritual saudável, simplesmente dizendo a Deus que dava o dízimo. E curiosamente, um homem desclassificado diante de Cristo, como alguém que tinha uma atitude correta a orar, dando o dízimo. Interessante, mas muito longe aqui então de ser uma ordem neotestamentária de dízimo. E última vez que a Bíblia fala, o Novo Testamento fala em dízimo, Hebreus capítulo 7, versículos 2 e 4. Hebreus 7, 2 a 4. E diz assim: falando de Melquisedeque,
contando a história que nós lemos lá em Gênesis 14, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. E aqui vai explicar por que Melquisedeque era um tipo de Cristo, eu não vou entrar no detalhe. Mas então vocês veem aqui, é uma simples referência a um fato, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, só. Então não há doutrina, não há ensino, não há nada. E desaparece o nome dízimo no Novo Testamento. Aliás, se tirarmos, vocês devem ter percebido, se tirarmos os evangelhos, Hebreus 7:2 é a única passagem no Novo Testamento, à parte dos evangelhos, que fala em dízimo. Quanto ao mais, 0. 0, 0, 0. Mas se faz tanto barulho sobre o tal do dízimo, como é que pode? Uma vez fala no dízimo lá em Hebreus, e não tem nada a ver com o mandamento, é contando uma coisa que aconteceu com Abraão 2000 anos antes de Cristo. Existem dois pontos de vista quanto a essa questão de dízimo no Novo Testamento, ou para como é que as igrejas neotestamentárias iriam aplicar isto. A primeira ideia, alguns pensam assim: como estava antes da lei, porque vocês viram que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque 500 anos antes da lei, depois Jacó prometeu dar o dízimo a Deus muito tempo antes da lei. Então algo que era antes da lei não caiu com a lei obrigatoriamente. A lei caiu nos aspectos cerimoniais e tal, não está mais valendo dízimo de dar 10% do gado, como vira aqui, do hortelã e da renda de cada um. Isso aqui não, a lei prescrevia, mas como a lei caiu nesses aspectos cerimoniais e nesses tipos de comportamentos, então não alterou o dízimo, porque ele era antes da lei, a lei não é mais válida nisso, o dízimo passa a valer do mesmo jeito. Se ele fizesse parte inerente da lei, tivesse surgido com a lei, ele teria caído com a lei. Como não é o caso, não caiu e está valendo o dízimo do mesmo jeito que valeu para Abraão, dá para Melquisedeque, Jacó dá para Deus e tal. Segunda ideia, maneira de entender isto. Eu não posso nem de interpretar passagens no Novo Testamento que falam do dízimo, porque ele nem fala. Então vejam que essa questão de dízimo para as igrejas não tem nem o que interpretar, nem o que se fazer um exegese. Exegese é um estudo do texto detalhado, muito pormenorizado. Nem isso nós podemos fazer, porque não tem de que fazer um exegese, não tem o que interpretar. Então, por isso que estou dizendo a palavra ideia. A ideia de um, o pensamento de outro, não é nem a interpretação. Não tem o que interpretar. Então a ideia, uma segunda ideia é esta: o percentual 10%, ou seja, o dízimo, não é mais obrigação específica, porque simplesmente não consta para as igrejas neotestamentárias. Embora o plano de Deus para as finanças da igreja seja através de doações dos crentes, proporcionais a cada ganho. Por princípios que se tiram do Novo Testamento, pode-se concluir que este é o plano de Deus para a manutenção financeira de uma igreja. Pessoalmente, eu acho esse ponto de vista mais razoável, eu adoto esse ponto de vista. Acho que a realidade é completamente diferente da época de Abraão, de Jacó. Se formos para a lei, aí é que fica claro mesmo que foi abolido. Então eu prefiro pessoalmente adotar este pensamento: liberdade de percentual, liberdade de decisão de cada um. Aliás, liberdade é uma palavra muito, muito bem aplicada para a igreja local, no sentido de que o Novo Testamento praticamente não tem ordens para o funcionamento da igreja local. Tanto que nós costumamos dizer que a igreja tem 2 ordenanças. 2, gente. Só 2. Batismo e ceia.
É interessante isto. Agora, há dezenas de orientações, exortações, claro, de princípios bíblicos de comportamento, de virtudes, da maneira como devemos, a nossa postura, claro, mas em termos de ter de fazer, de uma certa obrigação, de uma norma clara, de uma regra definida através de uma numeração tipo 10%, ou tem que se reunir tantas vezes por semana, ou tem que ter tantos membros para ser considerado uma igreja, como uma sinagoga tinha que ter 10 homens para ser considerado uma sinagoga. Não tem, não vimos isso. A igreja é bastante livre para se reunir de manhã ou de noite. O próprio domingo, que é dia do Senhor, é extremamente discutível se foi instituído por Cristo para substituir o dia do descanso ou não. Há livros e livros e livros. Eu nem vou entrar nesta área, que é outra área polêmica, complicada. O sétimo dia está valendo, deixou o domingo, substituiu o sábado judeu, o domingo cristão. Sim, não. Aí um escreve um livro, o outro escreve um livro, aí debate. Está valendo, não está valendo. É impressionante isto. Então, há uma ordem bíblica para a igreja se reunir de domingo? Não. Uma igreja pode se reunir sexta-feira em vez de domingo? Pode. Por que domingo? Não vou responder agora, porque seria uma pregação inteira. Tá bem. Mas não há. Tem duas passagens ali que falam no dia do Senhor e tal, mas não fala nem que é um tempo regular. Bom, eu não vou entrar em detalhe, eu vou ter que me conter. Então, o que eu quero dizer é que há princípios no Novo Testamento para que, entendo eu, as igrejas apliquem e os crentes vejam então como vão fazer nesta questão pessoal de contribuição financeira. Então eu quero ler algumas passagens com vocês que mostram princípios sobre doação de dinheiro. Embora tenho que ser franco com vocês, nenhuma fala de contribuição à própria igreja, mas aos crentes pobres de Jerusalém, as que eu vou ler aqui, há muito pouca coisa sobre a contribuição do crente para a sua igreja local. O que há são princípios, e algumas passagens, outras que eu vou ler na frente, mostram, talvez de uma maneira até mais clara, que eles vão falar mesmo de uma maneira mais direta com a igreja. Então, Paulo estava fazendo uma coleta entre as igrejas da época, algumas igrejas da época, para crentes pobres que viviam em Jerusalém e estavam passando por grande necessidade. Então, o capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios trata basicamente deste assunto. E ao Paulo escrever sobre isto, ele dá, repito, princípios valiosíssimos sobre essa questão de tirar dinheiro do bolso para vamos chamar uma causa cristã. Não é nem para a sua igreja local, porque não era para irmãos que moravam noutra cidade longe de onde eles estavam, lá em Jerusalém. Paulo estava se dirigindo à igreja de Corinto. Mas vamos lá, porque são muito importantes as passagens. 1 Coríntios capítulo 16, depois eu passo para 2 Coríntios 8 e 9. Porque o assunto é o mesmo aqui da ajuda aos pobres de Jerusalém. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, está vendo aí o assunto? Fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, aqui vem o princípio, conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, sublinha aí mentalmente ou na sua Bíblia mesmo a ideia de conforme a sua prosperidade, proporcional ao que você tem. Se você tem pouco, é pouco. Se você tem muito, é muito. Você sabe muito bem o que é proporcional. Agora, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, nós lemos 2 Coríntios 8 e 12, porque se há boa vontade, será aceita
conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Mesmo princípio da proporcionalidade. Conforme o que tem e não conforme o que ele não tem. Óbvio demais. 2 Coríntios 9, 7. Paulo diz: cada um contribua, aí vem um outro princípio, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, segundo propôs no coração, você estipula, é o princípio, embora, lembrando aqui, trata-se de uma oferta para irmãos necessitados. Terceiro princípio, meteu a mão no bolso para doar ou dar ou contribuir, falando de maneira mais geral, contribuir com a causa de Deus, é uma graça de Deus, é um privilégio que o crente deve sentir. 2 Coríntios 8 e 4. Falando aqui das igrejas da Macedônia, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. É uma graça, é um privilégio recebido de Deus, poder ter dinheiro, pouco ou muito, não importa, mas ter dinheiro para partindo de uma certa proporcionalidade deste dinheiro que você tem, você então abrir mão e dar para a causa de Deus. Duas situações bíblicas que pressupõem a existência de verbas, de dinheiro numa igreja. Primeira, custeio de obreiros. 1 Coríntios 9, 3 a 14. 1 Coríntios 9, 3 em diante. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Então o assunto aqui é manutenção física. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente, no 6 ele volta ao assunto, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como um homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com Deus que Deus se preocupa? Ou seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós. Agora já está parecido com a igreja, como uma obrigação eclesiástica, ou como um dever da igreja. No caso, ele está se dirigindo a uma igreja local, lá em Corinto. Será muito recolhermos de vós bênçãos? Não. Orações? Não. Recolhemos o quê? Bens materiais. Então Paulo está dizendo aos coríntios: vocês deveriam estar me sustentando materialmente, porque eu estou pregando para vocês o evangelho. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Aí vem um princípio fortíssimo para esta questão financeira na igreja local. Esse 14 é importante. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho.
É claro que esse viver significa bens materiais, comida, dinheiro para pagar as despesas de cada um. Então, aqui fala de obreiros de uma maneira geral, de pregadores do Evangelho. Agora lá em 1 Timóteo fala de pastores, diretamente falando, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz assim, 1 Timóteo 5, 17 e 18, também claramente falando de sustento financeiro. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, essa é uma situação bíblica que pressupõe a existência de uma verba na igreja. Claro, se o obreiro prega o Evangelho, vai viver do Evangelho, alguém vai passar para ele os bens dos quais ele vai viver. Se alguém preside bem e se afadiga na palavra e no ensino, é merecedor de dobrado honorário. É importante dizer, a palavra honorário aqui pode ter o sentido de honra e o sentido de salário financeiro, mas é óbvio que o contexto aqui fala de sustento, porque quando diz aqui, não amordaças o boi quando pisa o trigo, é porque o boi precisa comer o trigo. Então não é só honrar o boi quando ele pisa o trigo, tem que dar um sustento para ele comer, assim ele cai de fome e não vai pisar mais trigo nenhum, e vai ser um prejuízo para o seu dono. E o trabalhador é digno do seu salário, é digno de honra. Então é isso? Então o trabalhador passa o dia todo trabalhando, aí chega o patrão no final do dia, muito obrigado, eu quero lhe honrar pela sua disposição de me servir gratuitamente, muito obrigado, estou lhe honrando. Quer um tipo de honra melhor ainda? Posso fazer um discurso e você agora salário zero? Claro que não. Então o contexto aqui é salário mesmo, questão financeira, isso é muito claro, mas eu quero ser bem rigoroso na entrega da palavra de Deus. Então é implícito que o restante de outras obrigações financeiras para a manutenção da igreja deve ser provida pelo próprio povo da igreja, claro. Então já sabemos que a igreja tem responsabilidade com o que prega o Evangelho, com o que preside a própria igreja, com o que labuta na palavra e na pregação, tem essa obrigação. Ah, mas a gente se reúne num certo local. Pois é, esse local paga imposto. De onde vem a verba? O Novo Testamento não diz, fica óbvio. De onde vem o dinheiro para pagar a luz, a energia? O Novo Testamento não diz. Não fala. Então de quem é? É de um passante? É de alguém que vai passando em frente da rua? É claro, é do próprio povo que está se juntando para ouvir o Evangelho. Percebe-se dois tipos básicos de contribuição: uma contribuição regular e proporcional ao ganho de cada um, e uma contribuição esporádica através de ofertas, como era o caso das ofertas para os irmãos pobres lá em Jerusalém. Quando se fala de remunerar quem está pregando ou quem está servindo, claro que aí já fica óbvio algo constante, não uma coisa esporádica, pela própria natureza. Agora, fica muito interessante quando a gente fala uma contribuição regular e proporcional ao ganho de cada um. Ora, proporção fala em quê? Percentual. Claro. Aí vem a grande pergunta, que há 2000 anos as igrejas procuram responder, cada um do seu, não cada um do seu jeito, mas segundo, como eu falei, algumas maneiras de enxergarem um princípio aí. Quantos por cento? Tudo bem, eu entendi que eu devo pegar do meu ganho e separar um percentual, ou seja, em função do que eu ganho,
se eu ganho 10 mil por mês ou se eu ganho 500 reais por mês, é um percentual do meu ganho. Muito bem, e eu vou destinar frequentemente, regularmente esse percentual para pagar aqueles que trabalham lá, pagar as despesas do local onde eu me reúno e tudo mais, pagar os impostos e tudo mais. Muito bem, quantos por cento? É uma pergunta crucial. E a minha maneira de enxergar é esta: você quer um percentual que Deus já mostrou que gosta? Quero. Bom, no Velho Testamento, Deus instituiu o dízimo para o povo judeu na lei de Moisés, 10%. Aquela obrigação como lei encerrou, como as outras ordenanças da lei de Moisés. Mas, como foi Deus que instituiu, e ele não disse 15% das suas rendas vocês vão levar para o serviço no templo, ele não disse 7%, ele disse quanto? 10%. Então, o que eu digo para os crentes da igreja é isto: primeiro, você não tem obrigação de Bíblia, conforme o Novo Testamento, de dar um percentual pré-fixado. Não tem. Isso eu discuto, não concordo com o que acha diferente, respeito, mas não concordo. O Novo Testamento não amarrou isto. Mas se você quer uma base segura, olhe para o Velho Testamento e importe do Velho Testamento para a sua vida os 10%. É seguro, eu penso assim. Então eu vou dar 10% do meu ganho, porque pelo menos estou em cima de um percentual que pelo menos no tempo do Velho Testamento era agradável a Deus, porque foi Ele mesmo que instituiu para os judeus que obedecer à lei. Então eu costumo dizer que 10% é a melhor opção mínima. A melhor opção mínima. Porque se está livre, por que eu não vou dar 12? Dê. Não, 10 é pouco demais, eu quero dar 20% do que eu ganho, eu quero dar para Deus. Dê. O que está lhe impedindo? Nada. Então eu gosto de dizer que 10% é um referencial excelente, e até onde eu posso ver, seguro, em termos de percentuais, para o que você vai contribuir para a igreja onde você está sendo alimentado e onde você está usufruindo do ventilador, do ar-condicionado, da luz e etc. Então 10% é um valor que eu gosto de dizer mínimo. Agora, também eu acho que se alguém chegar a dizer: pastor, eu estive orando, pensando, fazendo umas contas, e eu vou dar 5,42% dos meus ganhos, vai ser a minha participação na igreja. O meu dízimo, entre aspas, já deixou de ser dízimo, a rigor, porque dízimo é 10%, mas o dízimo, entre aspas, meu vai ser 5,42%. O que eu vou dizer para uma pessoa assim? Eu vou dizer assim: meu irmão, minha irmã, se você está em paz diante de Deus, com consciência tranquila, com esses 5,42%, fique com esses 5,42%. Agora, eu não sei como é que você chegou nesse número tão esquisito, e você vai se entender com Deus, que é o dono da igreja, vai se entender com Cristo, que é o pastor supremo da igreja. Explique para ele, não é para o pobre do pastor humano aqui, que tem a responsabilidade de cuidar aqui mais ou menos do rebanho de Cristo. Então dê contas ao pastor, não é a mim, não é ao tesoureiro da igreja, não é ao conselho patrimonial da igreja, não, é com Deus você vai se entender. Então diga para ele: Senhor Deus, eu vou dar 5,42% do meu salário todo mês, e estou morto de tranquilo assim. Espero que seja um morto figurativo, não por outro motivo. Ou seja,
Agrade a Deus e se entenda com Deus. É seguro abaixo de 10? Eu não creio. Eu acho coragem, muita ousadia, o crente chegar e dizer: vou dar menos de 10% e estou em paz com isso diante de Deus. Eu só digo assim: ok, é assim que eu procedo. Tenho procedido desde que tenho sido pastor. E contribuição esporádica às ofertas, que aí cada um dá, independente do ganho, do salário, independente percentual, é algo não regular no sentido de frequência no tempo, quando quiser. Então é importante contribuir com dízimos, entre aspas. Por que entre aspas? Porque é um valor percentual que você estabeleceu no seu coração. Cada um dê com alegria o que estipulou no coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Você estipulou, ótimo. Então, contribuir com esse percentual que você estipulou, que chamamos de dízimos e ofertas, é um dever cristão. Mas não está no Novo Testamento. Está. E eu não vou ler de novo. Se você quiser ouvir de novo, está sendo gravado em áudio, vídeo, ouça 10 vezes, até você, se Deus quiser, se convencer de que o que eu li é suficiente para mostrar que há princípios claros no Novo Testamento de necessidade de uma igreja local investir valores financeiros para algumas causas, incluindo e principalmente os próprios pastores, mestres, e pregadores, e presbíteros, e dirigentes e tal. Então, é um dever? Sim. Respondendo à pergunta do título, e o famoso dízimo, é obrigado ou não? Eu diria sim e não. Não no sentido dos 10%, rigorosamente falando, como já expliquei. Sim, no sentido do princípio em que você estabelece a sua própria proporcionalidade ao contribuir com a sua igreja. Agora, é importante notar que é um dever que Deus gostaria que fosse feito com tanta boa vontade, que não seria incompatível com a sensação de liberdade. Eu toquei isso na pregação de manhã, inclusive. Não é porque é uma coisa, é obrigação, que aquele que está fazendo não tenha o prazer da espontaneidade e do fato da obediência. Então, um filho que cumpre uma ordem do pai, mas ele pode cumprir aquela ordem com tanto gosto, que ele nem se lembra que foi uma ordem. Ele acha que está prestando um grande serviço, até espontâneo, ao seu pai, que nem é tão espontâneo, mas ele está acima da ideia do dever, da obrigação. Ele faz com gozo, com gosto, com alegria ao pai, e o pai gosta daquilo. O pai quase que se esquece que deu aquela ordem, parece até que o filho está fazendo mesmo como uma coisa de boa vontade, gostosa, livre. Então, o dízimo, essa contribuição proporcional que você deve e precisa e tem como obrigação contribuir à igreja onde você frequenta, ela deve ter esta sensação em você. Não é incompatível, não, é compatível com a sensação de gosto, de prazer em fazer aquilo. Mais um motivo pelo qual nós, pastores sérios, deveríamos falar mais, porque é um privilégio para um crente que está ruim nesta área, ouvir a pregação da palavra de Deus, se sentir tocado e melhorar naquela área, se sentir fiel naquela área, gostosamente, ele vai crescer espiritualmente. Eu espero que você não pense que eu ia dizer assim, e você vai crescer financeiramente. Dê um dízimo bem gordinho e breve você está com o Mercedes na porta da igreja. Mentira! Mentira! Charlatanismo, esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo é, quem obedece a essa obrigação e faz com prazer, ele vai crescer espiritualmente. Ora, Deus pode tornar rico e comprar 3 Mercedes para botar lá fora? Claro que pode. E ele tem
transformado crentes pobres em ricos, crentes fiéis, mas completamente à parte de uma regrinha inventada por homens. Deu dízimo, vai ficar rico. Não deu, Deus pune. Que é isto? Não tem nada disso nas Escrituras. O Velho Testamento ligava mais, sim, obediências do dia a dia, inclusive financeiras, com bênçãos de Deus nesta área. Sim, inclusive o Velho Testamento sofre abuso, sofre estupro por parte desses falsos mestres que puxam passagens de lá, que de fato ligam mais, faz uma conexão entre Deus responder financeiramente quem dava o dízimo e era generoso nas ofertas. Sim, o Velho Testamento fazia mais essa ligação, mas o Novo não faz. Aquele que quiser ser fiel vai ser o quê? Perseguido. É isso que o Novo Testamento promete. Quem quiser vir após mim, tome o seu Mercedes, o que for bem fiel no dízimo, e siga-me. Não! Tome a sua cruz e siga-me. Isso é o que está prometido para o crente fiel. O que está prometido é isto: é perseguição, é dureza, é dificuldade, que ali ele vai ter a sua fé edificada e vai crescer. Não está prometido carrão nenhum, nem casona, nem bens materiais para você, nem para mim, nem para ninguém. Deus pode dar, repito, e dá, mas Ele pode dar para um e não dá para o outro, ou pode dar para um hoje, daqui a 5 anos, aquele que estava muito bem está ruim financeiramente e fiel, e o que estava ruim financeiramente está muito bem, fiel. Não tem conexão entre uma coisa e outra, pelo menos uma conexão que nós possamos ver no Novo Testamento e dizer: está aqui, dê e você vai ficar rico, não dê você vai ficar pobre. Não é isto. Isso é uma deturpação terrível à palavra de Deus. É muito grave faltar com essa responsabilidade. E agora eu vou ler uma passagem que tem dado o que falar. Malaquias capítulo 3, versículos 8 e 9. Pastores têm praticamente perdido o ministério por causa desta palavra e do comportamento deles no púlpito. Malaquias, estamos no tempo da lei agora, hein? Voltamos à lei, bom lembrar isto, em que há uma passagem duríssima do profeta, ou de Deus através do profeta. Malaquias 3, 8 e 9, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição são amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Aí chega o pastor hoje da igreja local e diz: quem não está dando o dízimo para a igreja é ladrão. Não concordo com essa afirmação, não concordo com a maneira de colocar. Não, é uma passagem do Velho Testamento para os judeus daquela época, estavam debaixo da lei, que recolhiam as suas cabeças de gado, de ovelhas, e não estavam contribuindo para o serviço no templo com os 10% para sustentar o trabalho no templo de sacrifícios e tudo mais. Então Deus dirige essas palavras duríssimas para aqueles judeus da época. Quer dizer, pastor Mauro, que esta passagem aqui não tem nenhuma ligação com nós hoje? Não tem nenhuma aplicação? Tem. Grave. Mas não mais do que isso, uma aplicação. Qual aplicação? Que eu acho que seja o quanto Deus considera importante o princípio do sustento do seu trabalho, através dos que participam deste trabalho. Aí sim, é uma aplicação absolutamente, creio eu, digna, válida, lícita e própria para esse caso aqui.
Na época, a maneira que Deus tinha para o participante da comunidade de Israel, com o serviço chamemos da obra de Deus, que era feita via templo, a maneira que Deus tinha através do dízimo, e Deus então duramente acusa aqueles que estavam, conforme ele disse, roubando dele Deus, porque estavam segurando o dízimo. Hoje o que Deus tem é para o crente de uma igreja local, é uma participação regular, percentualmente estabelecida pelo próprio crente, do que ele ganha para o sustento da obra de Deus, que não é mais através do templo, é através da igreja local. Pronto, o princípio está aí. Então, pergunta: se Deus chamou daqueles termos os judeus que não estavam contribuindo com o dízimo dos seus animais, da sua produção, ele chamaria dos mesmos termos hoje quem não está participando desta forma aqui? Não sei, eu não sou Deus. Eu sei o seguinte, que para Deus é grave, só sei isso, e é óbvio, para Deus é gravíssimo o crente faltar com esta responsabilidade material / financeira para sustentar o trabalho ao qual pertence esse crente, na época o judeu de Israel. Eu vou até aí com Malaquias 3, 8 e 9. Rapidamente, além do aspecto de obediência pura e simples, algumas razões adicionais pelas quais o crente deve dar dízimo e oferta, dízimo entre aspas. É a única fonte de recursos da igreja, nenhuma organização funciona sem dinheiro, é a única fonte. Segundo, mostra confiança em Deus. Eu não li o versículo 10 de Malaquias 3, em que no versículo 8 e 9 ele faz aquela acusação duríssima contra os judeus, mas o 10 é lindíssimo, vou ler. Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então é evidente que a pessoa que contribui mostra confiança em Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8 a 11, voltando àqueles famosos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, agora no 9, de 8 a 11, uma passagem bonita. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Riqueza de boa obra, não é de dinheiro. Veja como o tom do Novo Testamento muda. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sua justiça. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. A passagem mais próxima que eu já encontrei no Novo Testamento sobre uma promessa de Deus a quem é fiel em contribuições e é generoso é esta aqui. Mesmo assim, Paulo fala aqui de uma semente para sementeira e fruto de justiça. Ele não amarra com bênçãos materiais, diretamente falando, claramente falando, para quem é generoso no seu dinheiro. Ele joga toda a ênfase na justiça do crente, no crescimento dele em boa obra, vai ser rico de boas obras. Pode dizer isso aí, à vontade, que está escrito. Por fim, demonstra amor e imita a Cristo, ainda em 2 Coríntios, agora vamos para o 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Linda a passagem. Eu quero encerrar. Ao mesmo tempo tem umas perguntas, eu encerrei o que tinha de expor biblicamente, mas tem algumas perguntas e respostas que eu vou acelerar bastante, e não tomar mais muito tempo. Primeira pergunta: o crente que se congrega sem ser membro, deve dar o dízimo? Sim,
Certamente, obviamente, Gálatas capítulo 6, versículo 6, há um outro princípio de questão de contribuição financeira por parte daquele que está sendo instruído. Gálatas 6 e 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É interessante que quando chega um crente lá no interior, com meia banda de queijo, pastor, isso aqui é para o senhor. Aí vem outro com uma galinha, né? Aí dá para o pastor. Isso é muito comum no interior. Por que ele está fazendo isso? Está pagando o pastor pelas pregações e tal? Não, é um prazer que ele tem de contribuir com o que ele tem em casa, uma banda de queijo, dá metade para o pastor, um quarto, sei lá quanto, porque o pastor cuida dele, prega para ele, trata dele, ele tem prazer, é algo que o Espírito Santo coloca no coração. Está escrito aqui claramente, contribua com as coisas boas. Se as coisas boas para um é queijo, para o outro é uma galinha, para o outro é um percentual do que ele ganha na forma de dízimo para a sua igreja, mais uma vez, liberdade neotestamentária, resolva, mas vejam como o Novo Testamento faz uma ligação aqui entre um ganho material por parte de quem está ensinando e pregando, um ganho vindo de quem se beneficia com aquela pregação. Estendendo um pouco isso, a questão das despesas. Mesmo não sendo membro, alguém que vem e fica numa igreja, ele não está usufruindo das benesses que aquela igreja duramente, debaixo de muita luta, consegue dar para os visitantes, para os frequentadores, para os membros, todo o conforto que a gente procura dar, claro. Então é um princípio bíblico. Você está sendo beneficiário com coisas espirituais, faça participante das coisas boas aquele que instrui. É necessário se identificar ao dar os dízimos? Não é necessário, absolutamente, mas é bom, porque pode ser acompanhado, e alguém que está falho nisso pode ser aconselhado pelo pastor ou por quem de direito, ajuda as autoridades financeiras da igreja a fazerem cronogramas, fazerem previsões, fazerem despesas. É um bom exemplo para quem examina a lista do dizimista. A lista do dizimista não é colocada aqui na igreja em público, mas cada membro tem direito de ver, se quiser ver. Terceiro, é importante separar o dízimo das ofertas? Creio que sim. O dízimo deve ser regular, como já expliquei. Dízimo quer dizer aquele valor regular percentual, e a oferta deve ser esporádica. Além dos dízimos e ofertas, existe outra maneira da igreja arrecadar? Sim, as campanhas. É outra maneira que as igrejas muitas vezes fazem. Acabam sendo ofertas, num certo sentido, mas ofertas direcionadas. Aí uma pergunta clássica: o dízimo deve ser sobre o rendimento bruto ou líquido? Contra-cheque, salário, 1.000, aí tirou isso, tirou aquilo, sobrou 850, pronto, e agora? Eu estou no número seguro dos 10%, então eu vou dar meus 10%, agora, de 1.000 ou de 850? Aí um irmão em Cristo, muito amigo meu, dizia assim: depende, se você quiser uma bênção bruta, você dê sobre o bruto, se você quiser uma bênção líquida, você dê sobre o líquido, problema seu, quer dizer, uma questão sua. Então, e essa resposta, engraçada que seja, é uma boa resposta. Você resolve, meu amigo. Se é do bruto, se é do líquido, se é do líquido do líquido, se é os tais dos 5,92% que eu inventei aqui, ou se é 10, ou se é 15, resolva isto com Deus. Deve dar dízimo de rendas extras, como herança, doações que recebe, coisa assim? Eu acho que isso é muito pessoal. Fica com cada um. A própria pessoa considera isso caso a caso. Muita gente vem para mim conversar: pastor, recebi aqui um presente, recebi uma herança, recebi isso, eu preciso dar o dízimo. A gente conversa, vê cada caso, vê o coração do outro e procura aplicar os princípios que eu li aqui e digo: ore a Deus e peça orientação. Não há na Bíblia, eu não posso abrir uma passagem e dizer tem, por isso, não dá. São aplicações de princípios. Última, clássica: nas dificuldades financeiras, é razoável guardar, melhorar para dar o dízimo? Não. Eu acho uma falta de sabedoria tão
tão grande, alguém que age assim. Como eu estou em dificuldade financeira, eu não vou dar o que eu prometi a Deus no meu coração dar todo mês, o percentual, 5% ou 10% ou 20%, não importa, mas eu coloquei no meu coração isto, mas eu não vou cumprir, eu vou falhar com Deus, porque eu vou aguardar que este mesmo Deus me ajude financeiramente. Gênio. Falha com Deus, infiel a Deus, tenta enrolar a Deus, porque não, pastor, o senhor sabe que eu estou com dificuldade, tem um filho em casa, não está doente, o carro quebrou, no dia seguinte que o seguro venceu, o senhor sabe que eu tenho aqui 8 motivos, aí mostra para Deus. Você vai enrolar Deus, é? Pode enrolar o pastor, coitado. Deus você não consegue, meu irmão. Então, não é um péssimo, vou usar uma palavra para chocar, é um péssimo negócio. Você pensa em termos de negócio, eu vou segurar meu dízimo até tu me ajudares. Eu sei que ninguém aqui diz assim tão duro com Deus, mas no coração acaba sendo esta atitude. Não, quando Ele me der um rendimento, ou quando Ele fizer parar que saia dinheiro para remédios tão caros para os meus filhos, quando Ele resolver esta situação que está me sufocando financeiramente, aí eu volto a dar o que eu prometi a Ele. Então é evidente que a resposta é não. É um erro parecido de alguém que diz assim: quando eu conquistar o vício, eu me converto. Quando eu ficar sem pecado, eu me converto. Homem, vamos fazer o seguinte: inverte. Se converte para erradicar o vício. Se converte, aí Cristo lhe dá poder para você, não vou dizer ficar sem pecado, mas pecar muito menos. Então, você vai dar o dízimo, não é depois de sair da situação difícil, é antes. É exatamente o contrário. Em vez de melhorar para dar o dízimo, o razoável é dar o dízimo para melhorar. É óbvio. Quero encerrar. 2 Coríntios 9:7, passagem que eu já li, mas eu quero que vocês fiquem com essa passagem em mente, que diz, 2 Coríntios 9:7, belíssima: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Está vendo aí? Segundo tiver proposto no coração. Você decide. Não com tristeza. Aí é uma condição que Deus coloca. Não com tristeza. Ou necessidade. Achando ruim, com carranca. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra explicada aqui da maneira como eu a enxergo. Algumas passagens certamente passando por interpretações. Espero ter feito de uma maneira honesta, clara, direta, franca e ao mesmo tempo amorosa. Porque a intenção aqui, ó Deus Santo, é mexer em corações naqueles que estão sendo fiéis nessas doações proporcionais ao ganho de cada um, naqueles que não estão sendo. Mexer e dar mais vontade de contribuir, mais gosto, mais gozo de contribuir com mais generosidade e alegremente, não como uma obrigação, que é, mas alegremente, como se nem fosse um dever. É muito gostoso saber que Tu estás se agradando a quem dá com alegria. Dá-nos essa alegria, dá-nos esse prazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.